Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você do ensino público, você estudante do ensino público, né? Seja você do fundamental, do ensino médio, universitário, pesquisador, curioso da matéria, a todos vocês que têm o ensino como base, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, como sempre, o professor Eduardo. E sem delongas, dar início à nossa aula, o nosso assunto para o módulo de Sociologia, cujo tema a socialização e você. Dito isso, eu não posso deixar de pedir o seu like, né? Que você se torne inscrito do canal, compartilhando os conteúdos aqui do canal. Você motiva o meu trabalho, você ajuda a expandir o conhecimento. Se em algum momento esses assuntos aqui têm te ajudado, provavelmente vão ajudar os seus iguais, então, por que não compartilhar, né? E junto nessa corrente, dinamizar o ensino público e torná-lo acessível a todos pela internet. Então vamos lá, turma. Nós temos até aqui, né, estudado em Sociologia, os autores Marx, Durkheim e Weber. Nós temos usado eles como base, né, para os nossos estudos sociológicos. E eles são chamados de clássicos. Clássicos no campo de estudos da sociologia, representam algumas das principais teorizações acerca das relações entre indivíduos e sociedade. Eles são considerados fundadores da sociologia como disciplina, em função da importância, da extensão e da influência de suas obras, né? Então, eles são tão influentes, foram tão notáveis no seu tempo, que eles são classificados assim: fundadores da sociologia como disciplina. E aí vem o questionamento. Será que essas teorizações contribuem para que possamos pensar sobre o nosso cotidiano? Ou até, quem sabe, pensar a nossa sociedade como um todo? Então vamos lá. Com base a tudo que nós já vimos aqui, nós precisamos entender como se dá a socialização dos indivíduos. Concluiremos com isso que, dependendo das condições em que o indivíduo se encontra, da sua história de vida, de sua cidade, do seu estado, do seu país, né, sua cultura, sua formação cultural em geral. A partir daí, podemos utilizar essas teorias para fazer aquilo que Wright Mills nos aconselha. Ele nos aconselha que nós deveríamos imaginar sociologicamente o mundo, considerando que alguns elementos dessas teorizações nos ajudam a entender nosso mundo. Se o mundo é feito de socialização, de mentes pensantes e contribuições intelectuais, então, óbvio, os pensamentos de Marx, Weber e Durkheim serão necessários ou nos ajudarão a compreender, né, essa dinâmica social. E ao observar, isso aqui é um exemplo de caso, ao observar, né, um conflito de terras, ali ocorrem manifestações políticas de grupos de trabalhadores reivindicando aumento de salário ou melhoria das condições de trabalho, né? Nesse caso, poderíamos, dependendo de uma análise mais próxima do que ocorre, utilizar alguma das interpretações formuladas por Marx. E sendo uma interpretação possível para esse exemplo, é a de que os conflitos sociais poderiam representar parte de uma luta de classe e que os indivíduos estão se posicionando na realidade para reivindicar direitos coletivos e transformar a realidade em que vivem. Porque se Marx defendia a luta de classe, o proletariado contra a burguesia, né, onde o proletariado iria assumir, né, o controle em dado momento, então essa disputa, esse embate de trabalhadores por terra e por oportunidade de trabalho, com condições melhores de trabalho,
Então isso aí está dentro do que Marx defende. Então, de certa forma, Marx ajuda a entender, né, o que ocorre por dentro desse conflito de terras, desse movimento social. Por outro lado, se você tem uma determinada opinião sobre um assunto que, por exemplo, o casamento de um homem com várias mulheres, se você interpreta isso como um ato absurdo, então nós podemos dizer, eu me incluo nesse grupo, que essa é minha opinião porque eu fui criado assim. Nesse caso, Durkheim, ele diria que o fato social chamado casamento impõe normas de pensamento e valores sobre os quais nós não temos controle e que sua manifestação reflete o pensamento e a tradição das sociedades ocidentais, que reproduzem, em grande parte, a cultura europeia. E a cultura europeia, aquela cultura baseada no cristianismo, na monogamia e por aí vai. Aquela comunidade europeia ainda do período feudal. Né? Toda a cultura europeia, em grande parte, a sua relevância, né? A sua influência, vem do período medieval. Entretanto, se nós tivéssemos nascido em um país ou em uma família de cultura muçulmana, nada disso seria absurdo ou estranho, pois outras normas de matrimônio fariam parte desse processo social, desse processo de constituição matrimonial. E talvez até aconteceria o contrário. Nós, de uma base muçulmana, seríamos nós que acharíamos a monogamia um absurdo, já que a poligamia para eles parte de um princípio do homem provedor e não é uma coisa à toa. O muçulmano ele não sai adquirindo matrimônio à torta e à direita. Ele tem que ter condição financeira para isso. Ele tem que ter condições para dar uma vida estável e de qualidade para todas as suas esposas. Então, é um status social, né, essa poligamia para eles. E seria, na interpretação muçulmana, um desperdício de recursos, um homem rico ter apenas uma mulher. Então, observe a influência cultural, né, de você achar que a poligamia é um absurdo dentro de um conceito ocidental e a monogamia ser um absurdo dentro de um conceito oriental e especificamente muçulmano. Agora vamos pensar nas formulações teóricas de Weber. Se nós, né, e no nosso meio social temos opiniões diferentes sobre o fato de se ter relações sexuais antes do casamento, esse seria um questionamento. Isso pode ser um sinal daquilo que o Weber fala sobre o significado das ações do indivíduo diante das instituições e de outros sujeitos, né? Onde nós certamente iríamos agir, ou de certa forma nós agimos de acordo com as possibilidades. Ou seja, deve levar em consideração o que seus pais pensam e esperam de você, isso dentro de uma possibilidade. Então vai haver um embate. E nós não vamos agir sem pensar, mas vamos agir racionalmente. Isso na teoria. Na maioria das vezes isso não ocorre. E de acordo com as normas e as regras aceitas pela maioria das pessoas. Na maioria das vezes, a menina ela é mais ponderada nesse assunto. O menino ele é mais afoito, né? Então por isso que vai entrar esse jogo de possibilidade. Se o menino vê uma possibilidade, ele não vai pensar em nada, ele vai partir para cima mesmo. A menina ela ainda vai, a depender da sua formação familiar, ela ainda vai pensar nas consequências. Então tem toda essa base estrutural, principalmente familiar, nessa questão do sexo antes do casamento. Por isso que eu digo que educação se traz de casa. Essas coisas você não vai aprender no meio social, você não vai aprender na escola, você não vai aprender na rua. Você já tem que ter uma base disso dentro da sua constituição familiar, né? Porém, né, ainda nesse assunto, relação sexual antes do casamento, se as normas dominantes que dizem que relações sexuais antes do casamento são condenáveis, aí eu já estou passando para uma esfera religiosa, estiverem por algum motivo sendo fortemente questionadas na sociedade,
certamente seu juízo de possibilidade, né, como diria o Weber, poderá levar a cometer essa ação. Como se vê, o Weber pode lhe dar alguns instrumentos importantes para analisar sua forma de pensar e as suas ações cotidianas. Então, enfim, né? É você quem condiciona o que a sociedade pensa ou é a sociedade quem condiciona o que você pensa? Provavelmente todos esses autores vão ter suas razões, a depender da sua área de aplicação. Pois os homens criam o mundo social em que vivem. As regras sociais, as convenções sociais, somos nós que criamos, somos pessoas antes de nós que criaram. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo social continuará existindo depois de nosso falecimento, né? Influenciando e socializando os modos de vida das gerações seguintes. Então, se antes de nossa existência já havia sociedade, já havia as convenções sociais, durante o nosso existimento, durante a nossa vivência, né, aqui nesse mundo, nós convivemos com esses mesmos parâmetros sociais. Depois de nossa passagem, depois que nós morrermos, depois que nós não formos mais almas viventes, essas convenções vão continuar existindo. Isso porque o homem ele não consegue viver socialmente independente dentro de seus próprios princípios, porque ele vai esbarrar na convenção social que já foi criada. Então, em parte, é a sociedade quem condiciona, são as convenções que condicionam o que você deve agir, da forma que você deve agir e com aquilo que você deve pensar ou se pautar, né? Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido útil e produtiva para todos vocês. Fiquem todos bem. Até uma próxima oportunidade. E nunca se esqueçam, jamais se esqueçam de que conhecimento é poder.